Uma dúvida muito comum que apareceu essa semana foi a respeito da meta. Então, esse vídeo, ele tem o objetivo de esclarecer várias dúvidas. Para isso, a gente vai usar uma tela de frequência, vou selecionar apenas um canal, inibir de 19 a 38, realçar de 8 a 12. Vou deixar só música e para que não precise ficar a tela escura e dificulte a nossa visualização. Quando eu dou play, começa a aparecer aqui e a barra de meta, ela tá móvel, não aparece muito, mas ela está se movimentando. E quando ela dá 20 segundos, essa meta ela fica fixa em um ponto. Isso é feito automaticamente pelo software. Então, essa meta já está estabelecida de forma fixa aqui, e o que ele vai oferecer é feedback positivo e negativo em relação à meta. A barra azul, a coluna azul, se refere ao funcionamento em tempo real da frequência que nós queremos inibir, no caso, 19 a 38. A laranja, daquilo que nós queremos realçar, neste exemplo, alfa 8 a 12. Então, se eu quero inibir 19 a 38, meu cliente vai receber feedback positivo toda vez que ele estiver com a amplitude inferior à meta, porque ele vai estar produzindo uma quantidade de microvolts menor do que ele estava estabelecendo naqueles 20 primeiros segundos, que era a média de funcionamento dele. Quando ele estiver produzindo mais do que a meta, né, de microvolts da meta, ele vai receber feedback negativo. Isso tanto para sons quanto para tela. Aqui é importante a gente saber quando o cliente vai receber feedback negativo e positivo. Então, no caso da meta para inibir, o cliente vai receber feedback positivo toda vez que estiver abaixo da média e feedback negativo toda vez que estiver acima da meta. Quando nós queremos realçar, então já é ao contrário. Ele vai receber feedback positivo quando estiver acima da meta, negativo quando ele estiver abaixo da meta. Agora nós vamos a um exemplo um pouquinho diferente. Então, claro que esse é um exemplo absurdo, né? Eu estou gravando enquanto o meu cliente está fazendo bastante movimento, ou seja, a meta nos 20 segundos, ela vai se estabelecer de acordo com esse movimento do meu cliente. E isso não é o funcionamento cerebral dele, isso são artefatos, é o momento em que ele está se mexendo. Então, essa meta, ela vai ficar num ponto, e quando o meu cliente para, né, de fazer todo o movimento, eu paro de ter artefatos, eu vejo que o funcionamento em tempo real dele é abaixo, está totalmente abaixo dessa meta. Ou seja, essa meta que ficou estabelecida lá em 14, ela é uma meta irreal, ela é uma meta baseada em artefatos. Isso tanto para o inibir como para o realçar. Nesse caso, sim, nós precisamos modificar a meta, porque a meta foi estabelecida pela média, mas era uma média enquanto o meu paciente estava se movimentando. Então, nesse caso, a meta está num ponto inadequado. Então, o que nós precisamos fazer nesse caso? Então, se vocês perceberem, essa meta ela fica sempre, o funcionamento em tempo real fica sempre abaixo da nossa meta. Então, o cliente só está recebendo feedback, no caso aqui, de maneira inadequada. Então, nós damos pausa. Quando a gente dá pausa, surge essa barra roxa e a bolinha está no inibir. Então, eu vou colocar a meta próximo do ponto em que eu quero que ela esteja. Então, aqui no momento, a minha barra do realçar está lá em cima e o meu funcionamento está lá embaixo. Então, eu vou colocar ele em 5.5, mudo para o realçar e depois venho aqui e mudo também para próximo de 5 o meu
a minha meta do realçar. Quando eu dou play novamente, eu vejo que o meu cliente está recebendo feedback negativo e feedback positivo do software, tá? Para inibir e para realçar. Então, se eu estou abaixo da média do inibir, é feedback positivo, acima é feedback negativo. Para o realçar é o contrário, para o inibir, isso para o inibir. Para o realçar é o contrário. Eu quero aumentar a amplitude de alfa. Então, toda vez que o meu funcionamento em tempo real está acima da minha meta, eu vou receber feedback positivo. Se o meu funcionamento em tempo real está abaixo da minha meta, eu vou receber feedback negativo. Lembrando que a meta, ela é estabelecida com base na média do meu funcionamento em tempo real. Então, essa é a visualização correta que a gente deve esperar. O que importa é a meta aqui da média de microvolts. Vamos a um terceiro exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho um funcionamento, claro, visivelmente alterado. Nesse caso, eu teria que arrumar o sinal, mas aqui nós estamos usando como exemplo. Quando ele vai dar os 20 segundos, o que acontece? A minha meta, ó, aí parece que aqui está parado, né? Ah, não está se mexendo, Viviane. Sim, ele está se mexendo, só que ele está se mexendo acima de 20 volts. Então, a gente não vê essa oscilação, tá? E aí, quando acontece do meu cliente ficar mais paradinho, então ele já estabeleceu a meta e agora vamos pensar que o cliente ficou quietinho. E a meta não está aparecendo. O funcionamento em tempo real está aqui e está oscilando entre 5 e 10 para o inibir e mais ou menos também entre 4 e 8 para o realçar. Sempre a gente tem que descartar os picos de artefato. Eu dei um clique duplo no gráfico e eu encontrei as metas. As metas estão em 50 e a outra meta está em, vamos verificar, 177. Então, 177 não é uma amplitude real para um cérebro, era realmente artefato. E a do inibir está 47. Então, o que está acontecendo? Essa meta está muito superior àquilo que reflete o funcionamento real do cérebro do meu cliente. O que eu faço nesse caso? Dou pause, quando eu dou pause aparece a barra roxa e eu vou puxar essa meta para baixo. 5 pontos foi primeiro a do realçar, porque já estava a bolinha ali, eu mudo para o inibir e eu jogo essa meta também ali para o 5.5. Esses exemplos aqui, o lugar que eu estabeleço a meta, ela é baseada no funcionamento em tempo real daquele momento do meu paciente, tá? Essa meta eu vou colocar em a quantidade de microvolts, que é a média do funcionamento do meu sujeito naquele momento. Então, nesse caso, eu abaixo a meta para que o meu cliente receba feedback positivo e negativo. Então, o funcionamento em tempo real tem que estar passando para cima e para baixo da meta, tanto para o inibir quanto para o realçar. Eu vou receber feedback positivo e negativo nesse caso, e é isso que a gente espera.